Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha arte, um pouquinho do meu trabalho. Vou fazer essa peça, tá? Que é uma galinha, que tem várias técnicas que eu vou ensinar para vocês. É uma pintura cheia de detalhe, eu procurei deixar assim bem pertinho para que vocês possam aproveitar o máximo possível, tá bom? Então, essa é a peça. Como eu falei, tem aqui as texturas aqui, as estamparias, né? Na verdade, não é textura. A estamparia aqui que eu vou ensinar para vocês, vou ensinar um pouquinho de luz e sombra, e o jeito que eu trabalho a pátina, que é, assim, a maioria dos meus trabalhos tem esse efeito de pátina, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou depois disponibilizar para vocês o risco que eu fiz aqui nessa plaquinha, e esse risco vocês podem fazer, essa peça, né, na verdade, eu pedi para cortar, mas você não precisa necessariamente fazer nessa peça. Então, você pode fazer, passar o risco para uma plaquinha, como é esse o caso aqui, né, e pode ser um porta-chave, pode ser, né, uma tampa de caixa, enfim, você pode usar esse risco, esse trabalho em várias peças, em vários motivos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o jeito que eu aplico a tinta. Então, essa tinta que eu uso é tudo tinta da Acrylex, o que eu vou usar aqui, tá? É uma tinta acrílica, mas você também pode usar a tinta PVA. Então, é assim. Eu vou mostrar para você como eu faço para carregar a tinta. Então, olha só, eu gosto de usar um azulejo, que é uma superfície bem lisa, que eu posso trabalhar sem dificuldade. Vou usar um paninho macio e o pincel eu molho, tá? Pego a tinta, essa tinta que eu tô usando aqui, deixa eu já falar para você, pegar minha colinha aqui. No corpo é a tinta ocre da Acrylex. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Deixa eu colocar um pouco mais de pertinho, que isso é importante. Quando você quer uma tinta aguada, você faz assim. Não é isso que eu quero na minha pintura. Eu quero uma tinta encorpada. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais de água, e tem que ser uma consistência assim média. Não pode ser nem aguada e nem pura. Isso é importante, porque senão não consigo. Agora, outra coisa que é super importante. A minha peça, ela tem que estar, a base dela, muito bem passado com o rolinho, porque o rolinho é que vai dar a textura da pátina. Então, isso é importante, tá? Não pode ser aplicado o fundo com pincel, assim, na parte final. Isso é importante, tá bom? Então, vou mostrar aqui num pedacinho de madeira. Olha só, eu vou aplicar uma demão de tinta fina, tá? Então, você aplica uma demão só e não fica voltando. Então, você aplica e vai indo embora, tá? Vai seguindo o seu trabalho, não fica passando e repassando, porque senão você acaba manchando. Uma demão só. Aí, essa cor, tudo bem, é uma cor fácil, porque ela é clarinha. Então, cores mais escuras geralmente mancham. E se você tiver uma superfície assim maior, fica mais difícil mesmo. Então, não se preocupe, porque essa minha, tá vendo como ela tá manchadinha, ó? Essa superfície está manchada. Então, com a lixa, isso vai sair tudo, essas manchas. Então, não se preocupe, é uma demão só, tá? Bom, então, feito isso, nós vamos para a parte, eu já adiantei, porque senão não dá tempo da gente fazer tudo, né? Muita informação que eu quero passar para você. Então, a gente já aplicou uma demão só, como eu expliquei, e agora, secou, eu vou lixar minha peça. Que lixa eu uso? Essa aqui é uma lixa automotiva.
É uma lixa, pode ser 220, essa aqui no caso é 320, tá? Então, ela estando nova, mesmo ela sendo assim, fina, quando você aplicar aqui, ela risca um pouco. Então, já vou começando a te dar uma dica. Você pega 2 pedaços de lixa e passa um no outro. Você fazendo isso, ela vai ficar bem lisinha. Aí você pode começar a trabalhar. Outra coisa, a posição da lixa, ó. Você apoia o seu dedo para que você tenha controle total de onde você vai passar na peça, tá? Isso é importante. Não faz assim, não, porque se você fizer assim, você acaba perdendo o controle de onde você quer tirar a sua tinta, fazer a pátina lixada, tá? Então, vou começar aqui, ó. No caso dessa lixa, eu posso até usar, ó, movimentos circulares. E não precisa ir até o final. Aqui, a gente vai fazer uma sombra, então você não precisa lixar, porque já vai ficar mais escuro, tá? Então, não precisa lixar. Outra coisa, procura lixar a parte clara primeiro, e depois você vai para a parte escura, para não ter perigo de manchar. Aqui o bico, ele é clarinho, eu posso ir, ó. Tá vendo, ó? Movimentos circulares. Não lixe demais, porque senão você acaba pulindo a sua peça e aí você não consegue pintar por cima. Então, ó, foi. Tá. Bom, já lixei aqui, vou tirar aqui a sujeirinha e vou aqui no vermelho, ó. Movimentos circulares. Prontinho. Aqui. A parte do coraçãozinho. Aqui, a parte da estampa. A ideia é uma galinha de pano, tá, gente? É uma galinha de tecido que ela tem esses retalhinhos aqui. Essa parte aqui agora. Prontinho. Evita também passar sua mão para tirar esse pozinho, tá? Porque quando você passa a mão na peça, você acaba trazendo gordura e isso atrapalha a sua pintura. Bom, vou passar aqui um paninho, ó. Tirei. Agora, essa cor, como eu já falei para você, é o ocre. Essa cor aqui, da Acrylex, tá? Passei. Agora eu vou para a cor mais próxima dele, que é o caramelo. Essa cor eu vou fazer agora a estamparia e a primeira sombra. Sempre tem que ser a cor mais próxima, para não pesar muito, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou usar agora? Um pincel amarelo. Esse aqui é da Condor. Um pincelzinho, tá? Da Condor, o cabo amarelo, as cerdas aqui mais firmes. Eu vou fazer essa estamparia aqui das listras. Essa daqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Meu pincel tá seco. Deixa eu colocar aqui. Eu vou carregar dessa forma, ó. Vamos lá. Carreguei. Deixa eu virar. Então, ó, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Começo bem levinho. Ó, bem suave, bem levinho. Posso passar várias vezes aqui. Vou novamente. E venho aqui. Do lado. Procure fazer assim, mais ou menos, manter a mesma distância entre uma estampa e outra. Prontinho, agora, ó, mais ou menos a mesma distância. Prontinho. Vou fazer direto, não vou
dividir a estampa, não. Eu poderia fazer até em outro sentido, mas eu vou fazer assim para facilitar aqui o nosso trabalho. Porque depois com a sombra, tudo, as luzes, ele acaba sumindo. Então, eu não vou me preocupar com isso. Então, aqui, vou virar para vocês verem melhor. Mais ou menos a mesma distância. Venho aqui. E aqui. Percebe que eu carrego muito pouco e descarrego, ó. Descarrego aqui mesmo, ó, para não ter excesso. Se você achar, ficar com medo, tal, descarrega um pouquinho no papel toalha ou num paninho seco. Então, uma estamparia suave. Fiz. Viu? Muito fácil, né, gente? Fácil, rápido e tranquilo. Fica uma coisa rústica e bem legal. Agora, com o mesmo pincel, carregando novamente. Ó, eu fazendo assim, eu já tô tirando o excesso. Eu vou fazer uma sombra seca. Que é isso? Nada de água no meu pincel. Então, eu começo aqui, ó, bem clarinho, apoio o dedo e vou trazendo essa sombra pra cá, ó. Porque eu quero deixar essa sombra aqui bem expandida. Depois eu venho com o pincel chanfrado também, mas essa aqui é a primeira, tá? Só para me auxiliar. Eu vou fazer isso nessas áreas aqui, ó, porque elas estão atrás do corpo, então essa aqui é uma área de sombra. Então, antes de fazer a sombra, você procura observar o desenho para ver o que tá atrás do que. Tudo que você quer que fique mais distante, ele tem que ser escuro. Prontinho. Agora eu venho aqui. Então, vou fazer em toda essa parte, inclusive no rosto, tá? Ó, isso aqui vai facilitar o seu trabalho. Pincel seco, pouquíssima tinta. Vai trazendo, ó. Essa cor eu tô com caramelo ainda, tá? Mantenho a mesma cor. É importante que você tenha, quando você pintar, um apoio, tá? Ou então, coloca a mão assim, porque senão sua mão pesa e você transfere esse peso para a pintura, né? Então, deixa a mão bem levinha. Aqui na parte da estamparia também, ó. Pouquinha tinta, descarrego aqui. E assim vou. Gente, essa é a técnica, você não gasta quase nada de tinta, é muito pouco mesmo. Tanto na aplicação da base, quanto no acabamento, né? No acabamento é menos tinta ainda. Nossa galinha de tecido. Essa peça pode ser uma plaquinha de bem-vindo. Se você fizer numa placa maior, pode ser um porta-chave. E todo mundo gosta de galinha, né, gente? Todo mundo gosta. Então, para você fazer, para você vender, inclusive, né? Muita gente agora precisando de uma renda. Então, já se prepara, porque logo isso tudo passa e você vai poder ter material para poder fazer seu bazar, para poder comercializar, né? E para sua casa também, né? Que é tão bom você poder ter uma coisa feita por você. Ou presentear, enfim. Bom, estamos já finalizando essa parte. Bom, fiz aqui a primeira sombra. Agora, eu vou lá com o meu pincel angular ou chanfrado.
Eu gosto de trabalhar com um pincel bem grande, tá? Esse aqui é um pincel equivalente, esse aqui é um pincel, ele é importado, é o tamanho 5/8, mas seria um equivalente a um tamanho 18, 20, bem grande. Eu gosto de pincel grande, que eu acho que a pintura fica menos marcada. Então, vamos lá, vou ensinar para você como é que eu faço a sombra. O segredo está na carga do pincel. Então, olha só, eu molhei o meu pincel. Eu vou tirar o excesso num paninho. Olha aqui, eu não vou enxugar, ele tá molhado, eu só tiro o excesso, ó, no paninho, tá? Não é para enxugar ele, não. Carrego a ponta e trabalho aqui, ó, curtinho. Esse é o jeito que eu faço, tá? Vou te mostrar o jeito que eu faço. Não quer dizer que é o melhor, o pior, mas eu acho, para mim deu certo esse jeito. Então, trabalhei aqui, Percebe que quando eu faço isso, eu não só estou carregando o pincel, como também estou trabalhando a consistência da tinta, porque tem uma aguinha aqui, ó, no meu pincel. Então, essa aguinha vai para a minha tinta e trabalha a consistência dela, entendeu? Ó, aí vai ficar um degradê bem suave, bem legal. Então, vamos lá. Eu trabalho mais essa parte aqui de carregar o pincel do que na peça. Trabalho mais no azulejo do que na peça, né? Porque daí aqui eu trabalho menos. Então, vou aqui, ó, nessa área de sombra, ó, pincel inteiro na peça. A mão bem leve, bem suave. Pronto. Fiz. Fiz essa parte, ela tá molhada. Se eu vim aqui, eu vou arrancar o que eu fiz. Então, vou pro outro lado, sem precisar ficar usando muito secador. Apliquei. Bem suave. Pronto. Agora, vou aqui para uma outra área, ó. Aqui embaixo. Carreguei. Apliquei. Molhei meu pincel novamente. Carreguei, ó. Dessa forma. E vou fazer aqui também. Então, essa primeira sombra eu vou fazer em tudo. Inclusive aqui, ó, nessa parte, ó. Toda essa parte de estamparia. Então, essa é uma primeira sombra. É a sombra mais próxima, né, da minha cor de base. E depois disso, eu vou fazer uma outra sombra, mas não em tudo. Vou fazer uma outra sombra com um marrom um pouquinho mais escuro, só em alguns pontos para realçar. Isso faz com que a minha pintura seja suave, seja leve. Não vou com uma cor forte de uma vez. Isso é muito importante para ter leveza na sua pintura. Então, vamos lá. Quando o pincel começa a não deslizar, começa a abrir, é falta de água. Então, você vai, carrega novamente, molha novamente, carrega de tinta e vem. Pronto. É importante que você aprenda a forma certa de você carregar o pincel e treina, porque é só com o treino que a sua mão vai ficar leve, é só com o treino que você vai aperfeiçoar a sua pintura. Então, aprende, né, do jeito certo a fazer a sombra, observa a realidade, né, o que está em cima do que, tal. Por exemplo, essa asa está embaixo do corpo, então tem que estar sombreado, esse tipo de coisa, e aí treinar bastante. Bom, fiz essa primeira sombra com esse caramelo, e agora eu vou pegar um marrom, que é uma cor um pouquinho mais escura, é o marrom da Acrylex,
Então, ela é a próxima cor depois do caramelo. E vou realçar alguns lugares. Então, vamos lá. Tá aqui o marrom, ó. Ele é uma cor bem mais escura. Eu vou carregar bem pouquinho e vou destacar algumas partes. Então, a parte que tá mais distante, que é essa aqui, a asa, então eu vou aplicar um pouquinho do marrom. Ó, uma sombra mais curtinha, marrom, para realçar. Percebe que ele dá um realce, né? Pronto, vim aqui. E na parte de baixo, pincel inteiro na peça, tá certo? Vou dar uma profundidade aqui nessa parte. Mostrar essa parte aqui, ó, da asa, ó. Ela tem esse movimento, certo? Então, eu acompanho esse movimento e, ó, fiz aqui essa dobra. Acompanho o movimento e venho por baixo. Que tinta você tá usando? Ó, tô usando tinta acrílica da Acrylex, mas pode ser PVA também, e a marca que você preferir. Essa tinta, ela tem uma consistência boa, as cores são bem legais também, e eu tenho usado bastante ela. Então, ó, acompanha o movimento, traz a dobra. Acompanha o movimento, traz a dobra da asa, tá? Então, ela já tá ficando mais simpática aqui a nossa galinha, né? E outra coisa, quando você estiver fazendo uma sombra larga, você pode usar para auxiliar esse pincel aqui, ó, que é o pincel mop. O pincel mop ajuda muito quando você faz uma sombra. Vamos supor, vou fazer essa sombra aqui, ó, um pedacinho, ó. Eu fiz. E aí eu trago o mop aqui, ó, de lado para suavizar a pincelada. Isso ajuda bastante. É um ótimo auxiliar. E eu vou fazer essa estampinha aqui, ó. Eu vou pegar esse tom de... Essa tinta é a ameixa. A cor de baixo aqui é o fúcsia, todas da Acrylex. Olha, e o ameixa é a cor mais próxima do fúcsia. Então, eu vou fazer essa minha sombra aqui, ó, com o ameixa. Ó o movimento em C, ó. Quando a superfície, quando o que você quer pintar é arredondado, então a sua sombra vai ser em C. Tá bom? Já fiz uma sombra. Aqui, nesse verde, eu vou usar o verde oliva. Esse aqui é o verde maçã. E venho aqui fazer a minha sombra, ó. Faço aqui nesse bico. Como aqui é muito pequenininho, eu já tô fazendo a sombra, mas se a área for maior, você primeiro faz a estampa, tá? Enquanto isso, eu pego um pincel filete para fazer a estamparia. Então, eu venho com esse pincel, vou aqui carregar dessa forma, ó, achatadinho. Achatei ele, ó. Para minha lista ficar bem fininha. Aqui sim, eu vou fazer a lista. Então, vou fazer, ó, o truque, ó. Vou fazer uma no meio, para eu não me perder. Uma no meio, uma de um lado, uma do outro. Que daí fica mais fácil para eu controlar aqui o meu xadrez. Agora aqui, ó, uma no meio, uma em cima,
uma embaixo, certo? Sem mistério, né? Sem segredos. Agora, enquanto seca aqui, eu vou para minha estampa azul. Então, esse azul mais escuro, fiz de um lado, fiz de outro. Então, vamos lá. Agora já secou aqui, então volto para cá. Enquanto seca aqui, eu volto para cá. Percebe? Ó, você vai ganhando tempo. Prontinho. Fechou a estamparia. Enquanto seca aqui, eu vou aqui nessa parte, ó. Nessa parte aqui da crista, eu apliquei o goiaba queimada e agora eu vou pegar a tinta cerâmica da Acrylex, que é um tom avermelhado, vou misturar com um pouquinho de preto para eu fazer essa sombra aqui, ó, trabalhar essa parte. Então, olha só, eu vou misturar aqui no próprio azulejo, ó. Peguei o cerâmica, peguei um pouquinho do preto, certo? Vou fazer essa misturinha aqui, ó. Vai ficar esse tom. Trabalhei. Agora sim. Eu venho aqui, ó. Descarreguei um pouquinho da tinta do meu pincel. Pincel sempre inteiro na peça, tá? E vim pra cá. Ó, meu pincel começou a abrir, tá vendo? Isso é sinal de falta de água. Então, vou lá carregar novamente de água, tiro o excesso, carrego na tinta e volto. Deixo secar essa parte. Enquanto tá secando, eu venho aqui, ó, essa parte do bico. Vim aqui, vim aqui. Deixo secar. Enquanto seca essa parte, eu vou fazer o olho. Como você vai poder fazer esse olho? Você pode usar um pinta-bolinha, você pode usar uma caneta sem tinta. Isso aqui é uma ferramentinha de fazer unha. Então, vou usar ela, tá? Ela tem uma ponta de metal que vai me ajudar a fazer o olho. Na pintura country, o olho sempre fica fica melhor se você aproximar os olhos. Fica uma peça mais, assim, mais bonitinha, uma peça mais engraçadinha. Então, eu pego a tinta preta, olha só, dou uma descarregada aqui para não correr o risco de ficar muita coisa, né? Senão eu vou ter que fazer esse olho muito grande. E ela sempre é oval, ó. Não é redondo, é oval. Olha só. Aí eu vou consertando o tamanho do olho, né? Esse aqui ficou um pouquinho menor. Vou consertando aqui. Tá certo? Deixo secar. Vamos lá, aqui. Pronto. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui na asa, eu vou fazer aqui essa dobrinha. Então, acompanho o movimento desse aqui, ó. Acompanho esse outro movimento e desci aqui. Bom, essa parte aqui eu vou esperar secar. A minha galinha tem uma franjinha, tá, gente? Olha, bem simpática. Então, como é que eu vou fazer essa franjinha? Eu vou pegar o marrom escuro. Vou pegar um pouquinho do marrom. Marrom escuro mesmo o nome, tá? Vou pegar o meu pincel filete. Ó. Vou carregar um pouquinho mais de água. Sempre trabalho água, mas pouca água, tá? Para não ficar muito aguado. E aí, eu venho aqui, ó, trazendo esses fiozinhos, ó, todos diferentes um do outro. E agora, vou mostrar para você como é que faz a luz.
A luz eu fiz. Essa placa é MDF. É MDF. Tudo MDF. Ai, segura aqui pra mim. Deixa eu mudar meu azulejo aqui, gente, que aquele lá já era. Ó, eu vou pegar a tinta para iluminar a Saara da Acrylex, que é um begezinho claro, ó. Não vou usar branco, vou usar o Saara e depois o mineral, para não ficar muito contraste. Então, ó, aqui eu vou, como é uma área pequena, eu vou direto aqui com o meu pincel angular, ó, o chanfrado. Porque é muito pequenininho. Eu poderia vir com um pincel o pituá, né, para fazer a luz seca. Mas como é pequena essa área, eu venho direto com o angular e trago aqui para fora. Se a peça for maior, faço o mesmo processo que eu te mostrei da luz seca, tá? Da sombra seca, ou melhor. Aqui tem sombra, então aqui vai ter luz. E assim por diante. Depois, em alguns lugares, você reforça com o mineral, não branco, mineral. Da Acrylex também é o que eu usei. Prontinho. Então, dessa forma, eu vou iluminando essas partes. Aqui, no vermelho, em alguns lugares, eu apliquei a luz seca, fiz um pouco de luz seca. Deixa eu pegar aqui o pincel. Com o pincel Pituá, esse aqui é da Condor, a série 462, número 2. Vou pegar um amarelo bem forte, ó, amarelo ouro. Pode ser usado o gel matizador também nesse trabalho? Na sombra pode usar o gel, sim. Você pode usar o gel porque ele ajuda a consistência da tinta a ficar melhor e aí facilita o seu trabalho. Olha só, vou fazer aqui uma luz com esse amarelo. Trabalho bem aqui. Se você achar necessário, você pode tirar o excesso aqui num papel toalha. Ó, tiro o excesso no papel toalha. E aí, vamos dar alguns efeitos especiais aqui, ó. Na crista. Cheguei. Agora que tipo de tinta usa, mas eu acho que é melhor eu explicar. É tinta acrílica ou PVA. Nesse caso, eu tô usando a Acrylex, tá? Aí, fiz um pouquinho aqui, fiz um pouquinho aqui. Ó, sempre de lado, tá? Você vai trabalhar. Posso fazer um pouquinho aqui, ó, dessa luz amarela, também fica legal. Desse lado também. Então, eu posso fazer um pouquinho do amarelo e depois o branco. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu já apliquei o branco, mas eu vou mostrar como fica legal, ó. Vou fazer por cima, ó. Amarelo. Tá. Ó, vou fazer um pouquinho aqui no centro. Vocês estão cansados, gente? Eu já vou finalizar, tá? Ó. O pituá você também obedece? Não, pituá não. Sem água, tá? Pituá sem nada de água. É seco. É uma luz seca isso aqui. Depois que eu fiz esse com o amarelo, aí eu posso fazer aquele processo que eu fiz. Vou pegar aqui ó, um pouquinho do mineral. Trabalho aqui no azulejo. E aí, na parte aqui, ó, nessa parte que eu mostrei, ó, que eu fiz com o angular, ó, eu desço para ficar uma luz um pouquinho mais extensa. Aqui, aqui, ó. Só que com esse pincel eu não consigo definir bem,
Por isso que eu faço primeiro com ele e depois com o angular. Peraí, deixa eu umedecer. Tô usando agora o mineral, tá, gente? Mineral. Certo? Vamos lá. Então, dá um contraste, né, na pintura. Dá um contraste de luz e sombra que dá um efeito bem interessante. Então, só vou mostrar aqui a estamparia das bolinhas, que elas têm uma sequência. Então, vou usar essa ferramentinha aqui. E olha, eu descarrego no azulejo e começo a fazer as bolinhas, ó. Descarrego e vou. Por que que eu faço isso? Para que todas as bolinhas fiquem do mesmo tamanho. Porque se eu for aqui direto, então eu posso ter um excesso de tinta e cada bolinha ficar de um tamanho. Ó, percebe que elas têm uma ordem. Aqui, cabe mais uma aqui. Essa é a cor da sombra, a mesma cor da sombra, esse azul mais escuro. E aqui eu vou usar o Saara no coração. Ó, venho aqui, aqui. Fazer essa daí um pouquinho maior. Venho aqui. Aqui. Então, essa aqui é a parte de estamparia que a gente fala, tá? Bom, depois, só para agilizar aqui, eu vou mostrar, ó, como eu fiz os pespontos. Com esse pincel filete, eu fiz esses traços e isso aqui, esses traços e isso aqui, esses traços e esse aqui, tá? Aqui a mesma coisa. E aqui eu só fiz esses tracinhos, tá? Que é para dar uma ideia de tecido aplicado. Aqui, nessa parte do olho, eu fiz 2 pontinhos. E os cílios, você pode fazer com um pincel mais fininho ainda, usando o preto. Bem fininho, tá, gente? Você pode até fazer com canetinha, depois de envernizado. Aquelas canetinhas de nanquim permanente. Deixa eu fazer esse outro igual. Pronto. Tá? Deixa eu só falar, assim, uma geral do que eu fiz no restante dessa placa, só para finalizar. Aqui, ó, então, é a peça inteira, finalizada, com todas as luzes e sombras, as estamparias que eu te falei. E aqui embaixo, nessa parte, eu usei um stencil. Esse stencil aqui é da OPA, referência 2333. Eu fiz essa parte com a mesma cor aqui, esse ocre. Ocre não. Ocre sim. Essa tinta aqui, eu fiz essa estampa. Aí, essa parte aqui das letras, ó, é da OPA também, a referência 2487. Eu usei o vermelho goiaba, da Acrylex, e depois eu fiz um pouquinho de sombra com esse cerâmica, da Acrylex também, tá? Que mais? Ah, sim, a sombra, eu fiz a primeira sombra com essa mesma cor, ocre, e depois eu escureci com um pouquinho de marrom. Muito obrigada a vocês por esse espaço, por essa oportunidade, e um grande abraço para vocês.